Eu tô aqui hoje com a Fátima Camilo, que é aromaterapeuta, e com a Jaqueline, que tem uma franquia de salão de cachos, né, próprio para caixa. A gente vai conhecer um pouquinho, falar sobre empreendedorismo, sobre marketing digital e sobre o que cada uma de nós faz, né, sobre ser mulher dentro do empreendedorismo também, que isso é muito importante. Cada uma de nós temos uma missão muito bonita. Eu já conversei um pouquinho com a Jaqueline, converso todos os dias com a Fátima. E eu sei que cada uma de nós tem uma missão linda, então eu vou deixar vocês se apresentarem. Vou começar com a Fátima. Vamos lá. Fátima. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia. Sou Fátima Camilo, sou aromaterapeuta, terapeuta integrativa, estudo a medicina integrativa também e amo cuidar de pessoas e transformar vidas. Essa é a minha missão, Thay. Ai, que lindo. Esqueci de falar que eu também sou mãe, sou agora avó, tá, gente? Avó do lindo do Zion, meu filho maravilhoso. Jaque, fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre o seu negócio, como é que funciona, fala sobre o seu propósito, pra gente te conhecer um pouquinho. Então, sou Jaqueline Oliveira, sou empreendedora, sou escritora, sou evangelista, sou casada, sou mãe e o meu propósito, primeiro que sobre a minha identidade, né, a mais importante de todas é ser filha amada. Eu falo que a identidade é aquilo que você não deixa de ser, né? Então eu sou filha do Deus vivo, eu sou filha amada e a minha missão é transbordar, é não guardar, não reter nada, mas poder transbordar e transformar a vida de pessoas. Nossa, que maravilha. Inclusive, a gente tá aqui hoje porque a gente resolveu transbordar, né? Sim. Nós três. E aí a gente tava conversando um pouquinho lá atrás, a gente falando um pouquinho sobre esse propósito, né? Sobre negócios. O que vocês acham, por exemplo, de como é pra você hoje ser uma mulher de negócios, né? Tipo, ser uma mulher que tá, igual você falou, você tem um propósito, você tá na linha de frente, você é evangelista. Como é pra você ser uma mulher dentro desse cenário? Que muito se fala hoje, né, de mulheres empreendedoras. Tem gente que fala que mulheres não servem para ser empreendedoras, a gente ouve coisas horríveis na internet, mas eu sei como é difícil porque eu também passo por isso. Mas conta um pouquinho sobre como você se sente dentro desse mercado. Eu acho que o mais legal de empreender é você entender o propósito, é você saber assim, por que seu negócio existe, né? Qual é a transformação que você promove, né? Isso. Então eu trabalho com mulheres cacheadas, mulheres que estão voltando, né, para o seu cabelo natural e essas mulheres elas estão em busca da identidade delas, de saber que mulher é essa que está por trás desse cabelo que foi alisado há 10, 20, 30 anos atrás e hoje ela está nessa descoberta e a Cachos Brasil ela contribui para isso, né? Para que essa mulher se encontre com o eu dela e aí a gente tá aí nessa, né? Com esse objetivo aí. E pra você, Fátima, como é que funciona ser uma empreendedora, trabalhar dentro da área? Porque você também trabalha com estética feminina. A mulher, ela tem sempre esse papel, né, dentro do empreendedorismo e também com que é a mulher, geralmente, o propósito que a gente muda também, a gente muda a vida delas. Como que você se sente? Eu me sinto feliz, realizada. São sonhos bem antigos, né? Aham. Eu falo que desde os 7 anos de idade eu empreendo. Comecei muito pequena para ajudar em casa e descobri nesse universo algo fantástico, transformador. Hoje eu não só faço esse trabalho, mas também ajudo pessoas a ativar também a sua identidade, como a Jaqueline falou muito bem, o seu propósito, porque sabe, meninas, uma desconexão, e a gente falava sobre isso, né? Uma desconexão muito grande de propósito, daí adoecimento. Então hoje não só empreendo, mas também ativo mulheres, faço mulheres enxergarem que elas podem ir além, que elas precisam fazer isso que a Jaque falou, transbordar o conhecimento dela e multiplicar o talento. Porque hoje não pode parar na gente tudo isso, né? Eu tenho mais de 30 anos de experiência voltado, né, para esse ramo de venda, de empreendedorismo, de crescimento. Então, ou seja, para mim é transformador, é uma delícia. Agora, saber cuidar da casa, do marido, dos filhos, aí já é outra coisa, né? E a gente vai falar sobre isso, porque é desafiador também empreender nesse Sim. universo que a gente, né, é multifacetado, tem um monte de coisa, né, que a gente precisa fazer. Que maravilha. Já que você estava falando um pouquinho sobre essa transformação, né, que você causa nas suas clientes, você falou para mim que elas trazem também, falando um pouquinho de marketing, né? É muito importante a gente ter o depoimento da cliente e tudo mais. Você estava me falando que
você tem essa transformação e que também você tem essa dificuldade de fazer as gravações. Como é que funciona para você essa dinâmica dentro da sua empresa, da gente poder trazer conteúdo, da gente poder criar com as clientes? Como que funciona para você? Descobrir o marketing para mim dentro da empresa foi algo muito importante. A minha empresa, só depois de 2 anos dela existir, é que eu introduzi o marketing digital dentro da minha empresa. E de verdade, ela só alavancou a partir disso. Então, assim, é muito importante a gente ter o marketing, você divulgar nas redes sociais. Gente, todo mundo tá na rede social. Meu pai tem 93 anos, a minha mãe tem 79 anos. Eles estão na rede social. No meu salão chegam as mães com os bebês, eles estão na rede social. Então, não tem como o teu negócio não estar na rede social. A rede social, ela alavancou o meu negócio. História vende, né? Tem Hollywood aí, tem as novelas brasileiras. E o teu negócio, ele tem uma história. Ele começou a partir de uma história, a partir de uma necessidade. Então, é muito importante mesmo. Falando nisso, tem uma coisa legal que você me contou do seu projeto, que ele surgiu de uma necessidade das suas clientes que você vê. Conta um pouquinho sobre o seu projeto, do seu curso. Então, o meu salão é um salão especializado em cabelo crespo e cacheado. E ali eu percebi uma dor, que é a dor das mães. Hoje, as mães de hoje, muitas ainda usam cabelo liso, mas ela não quer que essa filha que é criança use o cabelo liso, né? Porque às vezes ela viu algum prejuízo ali e tudo, alguma dificuldade. E aí ela quer que essa criança tenha esse cabelo cacheado, só que ela não sabe lidar. Eu falo que o mundo mudou, a tecnologia avançou muito, mas você acredita, as mães de hoje, elas têm a mesma dificuldade da mãe do passado. Elas não sabem lidar com o cabelo das suas meninas. E aí eu criei o curso Cabelo de Menina, onde eu ensino as mães a cuidarem do cabelo das meninas sem drama, sem dor, né, de uma maneira bem simples e bem prática. Isso é muito legal. Isso é realmente a gente perceber, né, no nosso cliente qual é a dor que ele tem, o que realmente a gente está ali no dia a dia com o cliente, e a gente compreender onde o nosso propósito pode mudar a vida do cliente, né? Porque a gente às vezes fica ali muito focado no que está acontecendo no dia a dia, muito focado na empresa, muito focado em consertar isso, arrumar uma torneira, arrumar um negócio, e a gente esquece de que o principal ativo que a gente tem dentro da empresa é o nosso cliente, né? Então a gente tem ali o cliente que tem uma necessidade específica, e às vezes para ele a necessidade dele não é que a nossa empresa tem que ser linda, maravilhosa, mas não é que a nossa empresa seja linda e maravilhosa, mas é ele passar por uma experiência diferente. E a Fátima entende muito de experiência. Me conta um pouquinho, Fátima, como que a aromaterapia ela integra dentro dessa experiência do cliente? Na verdade, hoje fala-se muito sobre o marketing olfatório, né? Então, ou seja, desde uma recepção com uma fragrância que conecta, ela pode vender mais. Então, quando o consumidor, digamos, entende isso, é fantástico, porque ele pode colocar, por exemplo, hoje eu tenho clínicas que têm aromaterapia até no banheiro. Ou seja, quando ela entende que o óleo essencial também tem a função terapêutica, ela quer colocar em todos os ambientes, não só ali dentro da cabine, né? Então, ou seja, são experiências transformadoras. Hoje eu tenho, assim, várias pessoas que dormem melhor, que controlam suas ansiedades, que cuidam também de crianças, tudo através da aromaterapia. Então, realmente ela transforma e cria experiências que ficam para a vida e passam, né? De pais para filhos. E ontem mesmo uma pessoa me chamou, olha, meu pai não dormia, tá dormindo agora. E eu já mandei a notícia para minha irmã que está lá nos Estados Unidos, que ela também precisa comprar urgente o óleo de lavanda. Então, são experiências que transformam e realmente mexem muito comigo, porque é a minha missão, né? Sim. Minha missão é realmente gerar esse impacto transformador na vida do outro. E você tem um método, né? Me conta um pouquinho sobre o seu método. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito, quando você me contou, eu achei que é um propósito muito bonito. Por isso que eu sempre gosto de entender mais. Me conta um pouquinho sobre ele. Então, eu entendo que tudo funciona através de um método. Muitas vezes a gente fica muito na doida, né? Faz isso, faz aquilo, e corre daqui, corre de lá, e não sabe como lidar com tudo isso. Muitos afazeres, e você perde o seu estado de presença, você deixa de ter escutativa. E as mulheres, principalmente, nós somos assim,
multifacetadas. E a gente faz um monte de coisa o tempo todo. Então, quando eu desenvolvi esse método, foi justamente para ajudá-las a entender a importância de cada coisa dentro de uma ordem, de uma cadeia familiar, vamos dizer, que eu prezo muito por isso, né? Então, o método DFN, ele entrou justamente por isso, porque eu vivia nesse looping de loucura, de trabalhar muito, não ter tempo para Deus, não ter tempo para a família e não ter tempo para os negócios, ou só viver de negócios, trabalhando muito, viajando muito, e eu não tinha essa ordem tão bem definida dentro de mim. Isso me trouxe consequências, prejuízos, até mesmo físico. Então hoje eu entendo a importância de priorizar o que é prioridade na nossa vida. Então primeiro Deus, depois a família, para só depois os negócios bem construídos e sólidos. Dessa forma você tem uma família melhor, mais estruturada, você tem o teu momento com Deus, que é fundamental, principalmente na minha vida. Eu amo o teu momento com Ele. Então é um método que te ensina a organizar o tempo, você fazer uma boa, gestão do tempo, enfim, para que você construa uma vida com mais leveza, com mais tranquilidade. É possível você trabalhar muito, é possível você ter sim a conexão com a família, é sim importante você saber que você ao sentar na mesa não tem que estar com o celular. Então, ou seja, você vai aprendendo a lidar com tudo isso. Eu fiz vários cursos, experiências do lar me ajudou muito nesse contexto de saber como organizar um lar. Então eu prezo muito por isso. Então o DFN ele é um método que te ajuda a estruturar a sua vida por um todo. Eu acho muito legal. Inclusive você estava falando, voltando um pouco no assunto, que dentro do banheiro sempre tem aquele cheirinho, né? Você estava voltando lá na aromaterapia. Você estava falando, eu entro na casa da Fátima, do banheiro dela, toda vez que você abre a porta ele espirra um óleo essencial. Gente, aquilo é a coisa mais eu acho aquilo genial, a coisa mais maravilhosa que tem. E na minha cabeça, todos os banheiros do mundo tinham que ser desse jeito. Porque não tem experiência melhor. Pra mim, a melhor experiência que tem, eu vou lá só pra lavar a mão 30 vezes no dia pra ele ficar espirrando. Não, e quem imagina que vai entrar num banheiro e vai ter uma experiência, né? Porque foi uma experiência marcante que ela tá aqui relatando, né? Então, e é muito importante, né? A gente ter essas microexperiências. Inclusive, você tava me falando, né? Eu gostei muito, já que você tava me contando sobre os tipos de cabelo, sobre o que cada cabelo precisa de cuidado e tudo mais. Eu vou ser muito sincera que o meu cabelo, ele é resiliente. Porque desde a minha adolescência, eu acho que a minha missão era estragar ele. Eu pintei meu cabelo de todas as cores. Eu já fiz tudo que é fonte de calor. Eu já acabei com meu cabelo de todas as formas. E eu sou péssima cuidando. Sim. Então, me fala um pouquinho sobre como funciona cuidar de cabelo, cada tipo de cabelo. Eu queria entender um pouco mais. Sim, olha que interessante. O brasileiro, a gente é uma raça oxigenada, a gente é uma mistura de raças, né? E quando você acredita que você pode olhar no cabelo de uma pessoa, você pode olhar e encontrar 1, 2, 3, 4 tipos de texturas de cabelo? Nossa, tipo, tem cabelo que às vezes um lado aqui é encolhido e o outro lado é alongado. É literalmente aquela história, um lado é minha mãe e o lado é meu pai. Sim. De verdade. Então o brasileiro, a gente vê isso na nossa pele, nos nossos formatos, né? Então essa mistura, né? Talvez é a grande beleza do brasileiro, né? Os outros povos que vêm aqui falam, meu Deus, não, um é branco, outro é negro, um é cabelo liso, outro é cabelo crespo, né? Então nessa mesma cabeça você encontra algumas texturas de cabelo. A minha irmã que tem mais experiência do que ela falou, que eu já encontrei pessoas que têm 5 texturas de cabelo. A minha filha, ela tem 3 texturas de cabelo no cabelo dela. Aqui na nuca é um cabelo, aqui é um outro cabelo e aqui a frentinha do cabelo da minha filha é outro cabelo. Então é um cabelo da parte do pai, dos avós, né? Uma parte da minha família e essa mistura desse um pouco liso com esse crespo que dá um cabelo ali, né? Então assim, e uma coisa que a Cachos Brasil trabalha muito é a questão do tratamento. O cabelo cacheado, ele é um cabelo que ele requer um pouco mais de cuidado que um cabelo liso. Por quê? Porque na composição dele, ele tem menos água, ele tem menos óleo. Nós moramos, a gente está falando aqui do DF. O DF é uma região do clima seco, né? A região centro-oeste é um clima seco. Então, essa pouca água e óleo que esse cabelo tem, o clima tira mais ainda. Sim. Então, o cabelo cacheado, o cabelo crespo, de fato, ele é um cabelo que ele requer um pouco mais de cuidado. E o que é esse cuidado? Cuidados básicos, né? Cronograma capilar, que é a hidratação, a nutrição
e a reconstrução. É brilho, força e sedosidade para esse cabelo. E a Cachos trabalha muito isso, né? E a gente também, outra coisa que a gente faz também na Cachos, pegando um gancho aí do trabalho da Fátima, que é a gente trabalha com os óleos essenciais, né? Eu trabalho com os óleos essenciais, que a gente faz terapia. Às vezes a cacheada, só o fato dela ter muito cabelo, aquilo ali já cria, abafa o couro cabeludo, esse couro cabeludo não respira, ali já cria ali seborreia, já cria ali uma coceira. Sim. E a gente entra com os óleos essenciais, porque eles são fungicidas, eles são bactericidas, sim, eles são adstringentes e eles fazem essa limpeza, né? Então eles matam ali fungos, bactérias e a gente deixa esse couro cabeludo bem saudável. Olha que legal. Tá aí uma coisa do óleo essencial que eu não sabia, sabe? Sim, inclusive recebi hoje um convite para fazer uma palestra sobre terapia capilar com os óleos essenciais na próxima semana. Oh, que legal! Óleos essenciais é vida, é para tudo. Mas me conta, eu gosto muito porque, assim, por mais que a Fátima fala, eu vejo um mundo infinito de opções que a gente tem com os óleos essenciais. O que mais procuram, o que mais chega pra você? Tipo assim, o que você acha que é o primordial, assim, pra gente começar? Olha, ansiedade. Né? Já tem uma frase muito antiga, eu não lembro agora de quem, mas que diz, né? Mente sã é corpo são. Então, ou seja, se eu tenho uma cabeça estruturada, se eu faço um bom gerenciamento das minhas emoções, naturalmente eu vou ter uma qualidade de vida melhor, né? E eu conheci os óleos, Thay e Jaqueline, por isso. Eu não dormia, eu tinha muita dificuldade para dormir. E eu entendi o que o linalol, que tem na lavanda, poderia fazer com o meu sono. Então eu passei a dormir com lavanda. E foi assim, transformador. Aí aprendi a respirar melhor, enfim, uma série de situações que veio de um processo de adoecimento que eu vivenciei numa fase da minha vida. E os óleos vieram e colocou a casa em ordem, porque ele trabalha todo o terreno biológico, né? Então quando você inala um óleo essencial, ela vai conversar, ele vai conversar. As moléculas do óleo, ele vai conversar com todas as suas células. Então, ou seja, ele coloca a nossa casa em ordem, modula nossos hormônios, modula nosso intestino, porque hoje a saúde já tem, né, comprovação científica que diz que a saúde começa no intestino. Então eu faço uma desparasitação usando, por exemplo, o orégano, e eu tenho mais saúde intestinal, eu tenho mais saúde emocional, eu tenho mais saúde física, enfim, tudo isso voltado para os óleos essenciais. Uma coisa curiosa que eu vi um dia desse, o pessoal jogando futebol, assistindo futebol ali com meu esposo, e o pessoal foi pra beira do campo e cheirando assim, eu falei, cara, o que é isso, né? Estão cheirando óleo essencial. Para dar energia, entendeu? Então, porque quando ele inala um óleo essencial de peppermint, por exemplo, que é rico em cineol, ele vai te dar mais foco e energia. Inclusive, a gente conheceu um rapaz que ele é audiovisual, né, do time de basquete aqui de Brasília. E aí ele tava contando que durante os intervalos, né, eles passam no joelho, eles utilizam muito, e é no terra. Ele tava falando que o técnico tem um momento que ele vai lá e eles utilizam os óleos essenciais, não foi? É verdade. Exatamente, para evitar os espasmos, para não ter a cãibra. Então, assim, eles são muito versáteis, eles cuidam de tudo com óleo essencial. Óleo essencial é vida. Falei, está chegando o dia dos namorados, né? É verdade. Tem óleo para namorar, vocês sabiam disso? Não. Exatamente. Tem óleo que melhora aquele momento. Sim, porque eles modulam os hormônios. Muitas vezes é hormonal, até uma secura vaginal. Então você pode usar na região íntima. Você pinga lá. Não pinga. Uma coisa importante, nunca pinga um óleo puro. Sim. Óleo, eles são ultra concentrados. Uma gota de óleo, pra você ter uma ideia, quando nós falamos do hortelã-pimenta, uma gota corresponde a 28 xícaras do chá da planta. Então, ou seja, não dá para você ir pingando óleo de forma, de qualquer forma, porque eles são ultra concentrados. Então, ou seja, é importante você fazer a diluição correta, é importante você ter responsabilidade de entender que aquele vidro pequenininho, às vezes são necessários quilos ou toneladas, como o de rosas, para produzir um único frasco de 5 ml de pétalas de rosa. Para produzir. Né? É essência. É essência. O óleo essencial é a parte secundária da planta, é o que ela tem de mais puro. Então, ou seja, para você fazer essa extração, tem vários métodos, né?
mas demora muito e precisa de muita planta para fazer aquilo. Então eles são concentrados e a gente precisa ter essa cautela, mas eles são muito seguros, apesar de tudo isso, são muito tranquilos de lidar, desde que você entenda que uma gota, não subestime uma gota de óleo. Ela é capaz de transformar sua respiração, sua noite de sono. Então eles são o remédio da natureza. Eles são os remédios. Esse criador incrível, ele pensou em tudo, né? Sim. Então, ou seja, é o que cuida realmente da nossa saúde de forma natural. A gente só tem que saber lidar com eles, né? Maurício Cruz fala que para cada planta, para cada necessidade, existe uma planta que cuida. Nós só temos que saber qual, né? Qual vai cuidar de você. E às vezes o cheiro que você menos gosta é o que você mais precisa. É mesmo? Tem tudo isso. E não, hoje eu descobri que dá pra passar no couro cabeludo pra curar seborreia, né? Chama seborreia mesmo. Sim, seborreia. E pra poder a gente namorar. Nossa, e lang-lang é perfeito pra namorar. Perfeito. Melhora a libido, melhora a conexão do casal. O cheiro é maravilhoso, é um perfume incrível. Se você trouxer ali uma vela com óleo essencial, você coloca uma gota de óleo essencial antes de acender a vela, durante a queima da vela, ele vai exalar aquele perfume. Então canela é muito bom, laranja, então cria uma atmosfera também que gera muito prazer, porque aciona o sistema límbico, que vai trabalhar também ali na sua dopamina, serotonina e tudo mais. Falando em namorar, me surgiu uma coisa na minha cabeça aqui. Vocês atendem muitos homens? Atendemos. O que acontece? Muitos homens hoje, eles querem usar o cabelo grande, quer deixar esse cabelo crescer. E quando ele vai no barbeiro, às vezes o barbeiro ele vai meio que naquilo automático, né? Vai lá, já chega com aquela máquina, já tirando tudo. E aí, muitos fica triste, se decepciona, aí já não quer mais ir no barbeiro, né? E aí acaba que a gente atende principalmente adolescentes. Legal, né? O Michel, gente? né? O Michel, ele vai horas, dosando fazendo cachinho horas. por cachinho. E no salão, na caixa, a gente não só quer atender o cliente, mas a gente quer também que o cliente aprenda também, né? Para que o cliente não fique dependendo ali do salão, né? Sim. E outra coisa interessante também, tá, e que eu não te falei, é que a Caixas, ela tem produtos próprios também. Então, nossos produtos a gente desenvolve, testa. Às vezes a gente passa, assim, 1 ano testando um produto, né? Até chegar no resultado realmente ideal pro cabelo crespo, pro cabelo cacheado. Que legal. Inclusive, tudo isso que vocês estão falando é muito importante. Eu vou voltar um pouquinho, assim, no marketing de vocês, porque estavam falando. Eu queria muito fazer um podcast, né, que você estava falando aqui, que vai colocar isso pra frente. A gente já deu o primeiro passo. Sim. A gente deu hoje o primeiro passo para fazer o podcast. Me fala um pouquinho, você tá na rede social? Qual é a sua rede social? Como a gente pode te encontrar? Como que funciona? Então, tem que estar, gente, o teu negócio, a tua mensagem, a melhor forma de você transmitir a tua mensagem é através da rede social. Então, todos nós, a gente começou aqui falando sobre identidade, sobre propósito. E se você tem um propósito, com certeza ele é sobre pessoas. O propósito não é sobre nós, ele é sobre o outro, né? Então, a rede social tá aí para você transbordar essa mensagem, né? De transformação, de solução, seja qual for a tua mensagem, é muito importante. Eu tenho o Instagram, eu tenho o cabelodmenina.a, que eu ensino as mães, eu dou dicas lá, né? Tenho o Cachos Águas Lindas, que é o do salão, e eu tenho o Jaqueline Oliveira 1971, que é o meu, ali tem um pouco da minha... Eu falei que eu sou evangelista, então eu coloco lá as minhas ações evangelísticas, aquele mais pessoal mesmo, Sim. né? O meu marketing pessoal também. O que é um evangelista? O cristão, ele tem uma missão, né? E não é assim uma coisa assim, hoje eu tô a fim de fazer ou não. O evangelista é aquele que ele entende que ele tem que propagar a mensagem do evangelho. E eu faço essa propagação. Atualmente, quando eu escrevi meu livro, eu escrevi o livro com a intenção de propagar o evangelho, né? O meu livro, ele fala sobre o Espírito Santo, né? Então, hoje se fala muito de Jesus, se fala muito de Deus, mas quem atua nos dias de hoje, na vida de um cristão, é o Espírito Santo. Ele tem esse papel
Jesus falou assim, ó, eu vou pro Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Então, Jesus está com o Pai e o Consolador está nos dias de hoje. Eu faço evangelismo na praça. Então, o evangelista, basicamente, ele propaga a mensagem do Cristo. E não de uma igreja, né? Então, eu tenho muito isso comigo, né? Eu tenho muito clarificado. Eu não propago a minha igreja, eu não propago a minha religião. Eu propago o ministério de Jesus Cristo. Amém. Porque a Bíblia diz que, né, dentro da crença, daquilo que eu acredito, a Bíblia diz que só há um caminho, né? É muito se diz assim, toda religião leva para Deus. Eu até acredito nisso, de fato. Sim. Mas a Bíblia diz, para quem crê na Bíblia, a Bíblia diz que só há um caminho para se chegar a Deus. E esse caminho é Jesus. Jesus, ele aponta, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E como é que é o nome do seu livro? Onde a gente encontra o seu livro? É só mandar uma mensagem lá no direct, né? Uhum. E o nome do meu livro é Nem Vento Nem Fogo. O Espírito Nome Santo é a pessoa de Deus que habita em nós. Ele fala um pouco de uma experiência mesmo minha com o Espírito Santo, uma virada de chave, e eu conto essa história lá. Que legal, que legal. Que legal. E Fátima, me fala, você tá nas redes sociais, eu sei que a gente tá ao vivo no seu Instagram ali. Me conta qual é a sua rede social, como eu faço pra te encontrar, me fala um pouco dos seus projetos. Sim, eu tenho tido uma compreensão muito clara que quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Então, ou seja, a gente tem que estar hoje, mas você tem que ter também uma responsabilidade. Eu vejo que pessoas estão se perdendo muito nesse contexto, né? Inclusive, nós fomos numa faculdade há poucos dias falar sobre marketing, falar sobre inteligência artificial e também inteligência natural. Que enquanto há essa evolução desse universo lindo chamado inteligência artificial, tem também um monte de pessoas que estão se perdendo nesse contexto, ficando muito estressada, cansada, não dorme, cortisol alto. Então entra a inteligência natural, que são os óleos essenciais, buscando minimizar esses efeitos, vamos dizer, né? Dessas pessoas que quase estão se transformando em máquinas. Então, nossa preocupação é muito grande com tudo isso. Então, quem não é visto não é lembrado, mas entender que rede social ou você consome ou você vende. Então, assim, você tem que ter clareza do seu propósito ali. Eu confesso, sou bastante resistente com rede social, eu gosto muito disso, né? Desse contato, tete a tete, olhar nos olhos. Mas eu me rendi, porque eu entendo que eu preciso estar lá, a mensagem não pode parar aqui. Sim. Ela tem que ir para o mundo. E é uma forma, é uma ferramenta que impulsiona negócio, que gera crescimento, escala, exponencializa. Então não tem como a gente ficar de fora, né? Então você, por exemplo, é uma referência para mim hoje nessa área, que ensina, que domina, né? E tá aí compartilhando esse ensinamento, esse crescimento, tem me ajudado muito. E eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer grandes conexões aqui, ó. Muito se fala assim da inteligência artificial, inclusive eu tenho certeza que tem muita inteligência artificial para os dois ramos, e aí a Fátima tocou num assunto interessante. Muita gente acredita assim, a inteligência artificial agora criou uma dualidade. A inteligência artificial vai vir para substituir a pessoa, para substituir o trabalho do designer, para substituir o trabalho do videomaker, para substituir o trabalho do médico em fazer uma análise, né? Para substituir o trabalho da esteticista. E isso não existe, né? Inclusive, hoje aqui é a prova. Se não tiver a gente, se não tiver a pessoa, a maioria das pessoas estão nessa guerra. Mas é porque a inteligência artificial ela veio para poder substituir isso e aquilo. E não, hoje é muito difícil você dizer que existe um funcionário ou uma pessoa ou um trabalhador que não é impulsionado pela inteligência artificial quando ele começa a aplicar dentro do negócio dele. Sim. Então, é para facilitar, é para melhorar. Então, por exemplo, hoje você falou sobre seborréia. A gente até mostra na nossa palestra um aplicativo super legal que ele analisa a face da pessoa. Sim. Através de uma foto. A pessoa tira uma foto ali numa luz legal, analisa ali e vai dar manchas, vai dar ali onde é a parte que você tem ali falta de água, né? A gente consegue analisar até a água. Tudo. Então, ou seja, é uma coisa, né, que facilita a vida da pessoa no diagnóstico, principalmente no ramo da estética, também no ramo da beleza. Eu tenho certeza que existe também já inteligências artificiais
eu não vou saber citar, mas eu tenho certeza que existe uma inteligência artificial para analisar o couro cabeludo da pessoa. Com certeza. Com toda certeza. A gente esses dias estava brincando, pesquisando, a gente encontrou tanta coisa que nem eu, assim, que eu falo, sou especialista em inteligência artificial, né? Principalmente dentro do marketing. Mas até pra mim a inteligência artificial corre muito rápido, né? Sim. A gente teve aí essa semana, não sei se vocês viram na internet, tá um burburinho, que a Anthropic, que é uma empresa de inteligência artificial, teve a primeira inteligência artificial que conseguiu chegar num resultado científico que não foi entregue para ela e pensado. Porque como é que funciona a inteligência artificial? Ela recebe dados e aí ela calcula dados. Então, ou seja, ela precisa da nossa inteligência para ela dar uma resposta boa. Então, saiu essa semana, né, de que foi a primeira inteligência artificial que não precisou da gente entregar nada para ela tirar um cálculo científico sozinho. E eu fiquei, gente, isso... Uau, isso é uma coisa... Então, isso funciona. E a inteligência artificial, com certeza, tá na produção de produtos para cabelo. Sim. Tá também dentro do ramo, assim, A gente fala muito também dentro da inteligência artificial o quê? Que ela tá naquele diagnóstico... claro que ela não produz um diagnóstico médico, né? Mas sim, ela traz ali também um diagnóstico de análises, né, de comportamento, de como aquela pessoa, pra gente poder indicar o que é melhor pra aquela pessoa dentro dos óleos essenciais, sim, né? Tudo. Então a gente consegue fazer essa integração, o que eu gostaria que todo mundo entendesse, né? Que tipo, não existe substituição. Sim, do ser humano, né? Não existe nem na criação de conteúdo, porque eu falo muito de criar conteúdo, eu trago vocês pra gente criar conteúdo. Nem pra gente criar conteúdo existe substituição. Não tem como. Veio para potencializar, né, os nossos resultados, nosso crescimento. Sim. E a gente tem que saber usar, tem que saber como fazer para... Esses dias a Thay falou, Fátima, numa aula ela explicando, Fátima, na verdade foi pro grupo que ela falava, pega essa florzinha que tem ali no seu WhatsApp. Eu falei, florzinha no WhatsApp? Que florzinha é essa que eu nunca vi? Nunca tinha visto que tinha uma florzinha. Então, ou seja, assim como eu, tem muitas pessoas que precisam aprender. Porque é aquela coisa que a gente ri quando fala, né? Não tem como desver mais, né? Tá aí, a gente tem que entrar, tem que entender, tem que saber lidar e tem que ter responsabilidade. Porque a gente vai enfiando a cara, né? Porque é um universo infinito, cheio de possibilidades, cheio de coisa nova, sim, que encanta, que empodera, e a gente tem que aprender a lidar. Então você falou um pouquinho de projetos, um desses projetos é realmente ajudar as pessoas a conhecer esse universo também, junto com você, porque a gente tem essa parceria, sim, né? Ajudar as pessoas a conhecer esse universo, saber lidar com ele. Nós temos um espaço onde a gente vai também trabalhar cursos, nós vamos encontrar toda semana, então tem muita coisa legal acontecendo e você que está aí nos ouvindo, vem fazer parte, vem com a gente. Não dá para parar em nós o nosso conhecimento. Eu tenho certeza que você também que está aí, tem muitos conhecimentos, tem muita coisa precisando multiplicar. Como Jaque começou falando, né? Transbordar todo esse conhecimento, esse talento para ajudar pessoas a sair da zona de conforto, né? Eu chamo de desconforto, mas tem muitas mulheres agora paradas pensando, o que eu vou fazer? Uma transição de carreira, tanta coisa legal que pode acontecer, mas se não tiver o conhecimento, acaba paralisando, né? Conhecimento é libertador e quem detém o conhecimento tem poder. E network é tudo. Num ambiente seguro, né? Porque a gente trouxe aqui hoje, estamos nós três, num ambiente seguro, num ambiente que a gente traz tudo que está no nosso alcance, né? Pra gente poder criar esse conteúdo, pra gente poder falar sobre empresas. Então hoje a gente conheceu a Jaque e pra mim, assim, abriu um universo de possibilidades, né? Abriu muito e a gente, assim, é importante demais esse network. Quanto mais do lado de outros empresários a gente tá, né? É aquele negócio, sozinho a gente até até cresce, né? Mas juntos a gente vai muito mais longe. Então, assim, é importante essa conexão com outras pessoas. Eu acho que essa é a base do meu trabalho. Porque muita gente me fala bem assim, Thay, mas por que eu tenho que criar conteúdo? Por que eu tenho que estar nas redes sociais? Por que eu tenho que... Pra gerar conexão. Porque sem a conexão, gente, a venda, ela existe assim, a gente fala 7 passos da venda, não sei o que, contato, ponto de contato com o seu cliente. Então, existem várias minúcias
que a gente fala da venda. Mas não existe venda melhor do que você transformar aquela pessoa na sua comunidade. A Fátima tá aqui, atende todos os dias. Ela sabe o que mais fideliza um cliente é você perguntar do dia dele. É você. Por que a gente adora salão de beleza? Porque a gente vai conversar sobre o nosso dia. Não tem nada melhor. A gente faz unha no mesmo lugar, eu chego falando, Fátima, eu ouvi isso lá. A gente sai falando. É isso. E essa conexão, né, entre pessoas, essa é a verdade. Por que a gente tem que estar nas redes sociais? Às vezes nem só pra gente poder divulgar nosso trabalho é legal, né? Falar sobre o que a gente faz é legal, falar o preço do nosso trabalho é até legal, mas ali é pra gente gerar conexão. E a gente consegue gerar conexão com pessoas igual você tem um propósito evangelista, com pessoas que estão do outro lado do mundo, é a maior vitrine do mundo. Então a gente consegue realmente mudar, ter uma transformação. Eu sei que tem gente que fala, não, a palavra transformação tá cansativa. Né? Todo mundo igual fala. Empoderamento, né? Igual empoderamento. Tem palavras que já estão cansativas. Mas assim, é verdade. Eu acho que é uma transformação. A gente tá aqui hoje, a gente tá na frente da câmera, a gente se juntou, né? Então, essa conexão e essa transformação entre empresários é o que move, né? Porque uma coisa que eu acredito muito é que eu falo isso muito com um amigo meu, que ele também é um empresário. Eu falo assim, olha, do outro lado não é uma empresa. Quando eu atendo, quando uma empresa fecha comigo para fazer marketing, do outro lado não é uma empresa, é o meu sonho colidindo com o seu sonho. Sim. Então você tem um sonho, eu não tenho uma empresa na mão. Quando eu vou atender a Caixas Brasil, eu não vou atender a Caixas Brasil, eu vou atender você. Sim. A Jaqueline, que sonha todos os dias, que acorda às 6 horas da manhã para poder limpar, para poder organizar, para botar óleo essencial, para fazer toda uma experiência, para atender um cliente. Então é o seu sonho que está colidindo com o meu. Então a gente tem essa junção de propósitos. Quando eu atendo uma pessoa, quando eu vou criar um conteúdo, quando eu vou até o seu estabelecimento, quando eu vou colher um depoimento, eu vejo que é o meu propósito junto com o seu propósito, junto com o propósito do cliente. A gente vai criando uma rede, né, de conexão. E por isso que é multiplicação de talentos. Exatamente. Né? Você junta e vai multiplicando. E isso não para em você. Vai embora. Vai embora. E eu acho que esse é o propósito de Deus, não é, Jack? Sim, com certeza. Eu sempre falo assim que Deus, ele é um pai muito responsável, né? A gente vê muitas pessoas perdidas no seu propósito. Você encontra pessoas com 30, 40 anos de idade e fala assim, gente, eu não sei o que eu vim fazer aqui. E eu falo que a resposta está no primeiro livro da Bíblia e no primeiro capítulo, que é Gênesis 1:26, quando ele fala assim, que nós temos que dominar. Então, nós estamos falando de coisas que nós estamos dominando aqui. Eu estou dominando a arte do cabelo, a Fátima está dominando aí, né, os óleos essenciais, você está dominando aí as redes sociais. E quando a gente domina algo, você dá fruto nisso. E aí a Bíblia fala, você tem que dominar, você tem que frutificar e depois você tem que transbordar. Você tem que multiplicar isso. Então o propósito, né, eu até já falei isso aqui, uma coisa que a pessoa precisa entender, o propósito ele não é sobre nós. Às vezes a pessoa está abrindo um negócio, a minha filha ela tem 21 anos e eu falo assim, Camila, aí a gente nessa idade fica, eu vou fazer uma faculdade, eu vou empreender, o que eu vou fazer, né? E aqui em Brasília, né, vou estudar para concurso, eu falo assim, eu como mãe, eu diria para você, empreenda. Mas eu falo assim, mas não empreenda para dizer assim, eu vou empreender para pagar um boleto. Tem muita gente que vai ouvir esse podcast e ele tá empreendendo para resolver o problema dele. Só que o dom, o talento, o propósito, ele é sobre o outro, ele não é sobre nós. Sabe? Mas eu preciso pagar as contas, tá? Transborda, né? Multiplica esse talento, transborda sobre outras pessoas, porque o dinheiro ele é só uma consequência. O dinheiro ele nunca pode ser o foco, né? O dinheiro ele é uma consequência de um bom resultado. Então, nós temos uma solução e a gente vai encontrar com alguém que tem um problema. E aí, à medida que acontece esse encontro, acontece a venda. É verdade. Né? Eu acho que a gente poderia, se não falar hoje, mas em algum momento, a gente tem que falar sobre venda, né? Fátima é um expert de venda. Eu tenho 54 anos, eu só vim entender sobre venda há apenas 6 anos. Eu odiava vender. Né? Então, e a frase, assim, uma coisa que foi marcante pra mim sobre venda, assim, eu acho que é marcante ao mesmo tempo curioso, né? Falar assim, que as pessoas amam vender,
mas ela detesta saber que você quer vender algo para ela. É. Ela não quer. E quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, e é verdade mesmo. A gente gosta de comprar, a gente ama comprar, não é vender. A gente ama comprar, mas a gente detesta ter a ver que a pessoa quer nos vender algo, né? Sim. Então, quando o cliente vai no seu estabelecimento, ou quando ele te procura ali, que você possa realmente querer entender qual é a necessidade desse cliente. E certamente você tem a solução. E a venda, ela vai acontecer naturalmente. Venda é uma coisa, eu costumo dizer que é tão simples vender, quando você entende o propósito, né? A gente está falando sobre isso. Vender é sobre servir. É sobre servir. Quando você entende isso, fica leve e prazeroso. Sim. Eu vou servir, eu vou atender uma necessidade, uma demanda do outro que vai solucionar aquele problema. E ele vai estar feliz com isso, né? Então, ou seja, quando eu entendo qual é o propósito da venda, torna-se leve e prazeroso vender. Mas o problema da venda, e a gente vai falar sobre isso em outro momento, Sim. é o estigma, né, que rodeia tudo isso. Eu lembro que a minha mãe falou, se você não estudar, você tem que ser vendedora. E eu fui vendedora campeã na minha cidade, né? Ou seja, aos 17 anos eu fui campeã de ganhar viagem, ou seja, meu Deus, eu vou decepcionar minha mãe, né? Porque ela falava, se você não estudasse ainda, mas eu estudava e também vendia, e vendia muito. Eu aprendi que venda coloca dinheiro rápido no bolso, mas marketing de rede faz uma rede de pessoas fazendo o mesmo e te dá liberdade. Então daí eu falo sobre isso depois, mas é transformador quando você entende que quando você tem uma rede de pessoas alinhado, uma missão e propósito bem definido, você tem mais liberdade financeira. E a venda ela é curta. Eu acho importante falar sobre isso, tá? Porque a gente vê que tem pesquisas que falam que uma pessoa, quando ela abre uma empresa, essa empresa tem uma estatística, né? Que as empresas no Brasil, de 2 a 3 anos, elas fecham, né? E às vezes a pessoa, ela até executa algo bem, ela faz algo com muita excelência. E eu, hoje, analisando, eu penso que esse negócio não foi pra frente porque a pessoa não estudou sobre venda. Tipo, eu tenho um produto, né? Eu faço algo com muita excelência, com muita qualidade, só que eu não sei vender, eu não treinei um time para vender. E se esse negócio não vender, ele vai deixar de existir. É aquele negócio, né? Muita gente fala que marketing não é venda. Que as pessoas falam, não, marketing é uma coisa, venda é outra. Na minha cabeça isso é inconcebível. Na minha cabeça não faz sentido. E pra mim, assim, é aquele negócio. Você pode balançar uma árvore e cai 15 pessoas talentosas. Em todo lugar, em todo canto que você vai, tem uma pessoa talentosa. Só que se ela não souber vender o talento dela, às vezes não é o intuito, mas se ela não souber monetizar o talento dela, se ela não souber vender o talento dela, pode ser o Pavarotti cantando no metrô, você passa que você não vê. Porque antes de vender um produto, você tem que vender você. Exatamente. A importância da conexão do relacionamento. Relacionamento quer dizer relacionar-se com a mente da pessoa. E quando eu me conecto com a mente da Jaqueline, eu vou entender a necessidade dela. E o meu objetivo é atender a necessidade. Então tudo torna-se fácil e simples quando você entende realmente o propósito. Exatamente. Tem aquela frase pessoal, me vende essa caneta. Aí você olha e diz, você precisa dessa caneta? Ah, não, então eu vou te vender. Eu não vou te vender uma coisa que você não precisa. Aí a pessoa fala assim, então me devolve a caneta. Aí é R$5,90. Você tem que precisar do que eu vou. É realmente uma coisa. Sentido, né? Precisa fazer sentido. Eu acho que venda realmente é você conectar o propósito. Então a pessoa precisa, no mínimo, precisar do que eu tô te entregando. Eu nunca teria coragem de vender uma coisa da qual eu não acredito. Sim. Eu não tenho coragem de vender uma coisa da qual eu não acredito. Você fala isso aí, eu lembrei de uma coisa. Por exemplo, a gente trabalha com cachos, né? E tem pessoas que você faz o procedimento no cabelo dela, ela olha no espelho, ela não se reconhece com aquele cacho. De verdade, já teve cliente que vai falar assim, você se importa se eu prender meu cabelo pra ir embora? Então a gente fez aquele esforço pra deixar aquele cabelo cacheado, bem definido, e a pessoa olhar no espelho, ela não se reconhece. E aí eu falo assim, a gente fala lá na Cachos, que teve a ditadura do liso, né? Você se aceita numa empresa e tudo. Veio muito forte essa onda da progressiva, do selante e tudo, né? Só que a gente fala que a gente não quer criar a ditadura do cacho, né? Sim. Então, aí é a hora que a gente fala pra cliente, ó, seu cabelo escovado é bonito, ela chegou com o cabelo escovado, né? Então, assim, se você se identifica dessa forma, tá tudo bem.
Você não vai precisar se obrigar a cachear um cabelo, porque tem um monte de gente voltando, porque alguém falou que seu cabelo é cacheado. Eu detesto aquela frase, por exemplo, se aceita, sabe? Assim, gente, é igual a Thay começou a falar, que a Thay falou assim, gente, eu já fiz tanta coisa, eu já mudei a cor do meu cabelo, eu já botei... Então, assim, a mulherada, ela é assim, Sim. entendeu? Então, assim, hoje Sim. eu quero cacha. Tem cliente, Amanhã nossa, não. que ela foi lá, fez a transição capilar, aquela coisa demorada e tudo, e cacheou o cabelo e tudo. Daqui a pouco separou, aconteceu alguma coisa na vida dela, ela pegou e falou assim, eu peguei e alisei. Aí daqui a pouco ela volta, 2 anos, 3 anos depois, ela fala assim, menina, eu alisei, mas agora eu quero voltar pro cacho. E a mulherada é assim, tá tudo bem. Sim, Né? E tá tudo bem. Só tem que ter cuidado com a expectativa que cria em torno disso, né? A gente falava sobre isso essa semana, às vezes uma cirurgia plástica, né? A mesma coisa para essa transformação. Qual a expectativa que eu crio em torno de algo que eu desejo fazer? Então eu vou mudar o cabelo, mas eu Somente tem que estar pronta. tem que estar pronta. Somente tem que estar Eu vou pronta. fazer isso pra quem? Por quê? Porque eu vou trazer o marido de volta? Porque... Não, No faça por salão você, lá, né? quando a gente percebe isso, a gente, dependendo do que a pessoa quer, a gente não faz procedimento. Nem faz. A não ser que ela realmente insista bastante. Sim. Porque tem cliente que ela chega lá, ela fala assim, tem um dedinho de caixa. Ela fala assim, eu quero cortar meu cabelo todo. Aí daqui a pouco ela começa a falar assim, não menino, eu acabei de separar, meu esposo adorava cabelo grande. Aí você vê que ela tá querendo cortar aquele cabelo pra ela postar aquilo ali e ela mostrar que ela quer contrariar. Forma, né? E a gente fala, não. E já teve cliente que eu falar assim, eu posso até cortar teu cabelo, volta daqui uma semana, pensa bem, vê se é isso que você quer, dá uma olhada em fotos de corte curto mesmo, e aí eu corto seu cabelo. Hoje eu não vou cortar seu cabelo, já aconteceu esse caso. Que legal, né? Então, assim, é uma empresa que a gente, o empreendedor, ele não pode estar... E a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que ele só quer o dinheiro. Se seu cabelo vai quebrar, se você vai se sentir bem depois, ele não tá nem aí. Ele quer, e a Caixas não, né? A gente quer realmente fidelizar com esse cliente. Você falou isso, eu me lembro que já aconteceu, porque tem uma pessoa que trabalha comigo há muito tempo e aí sempre fala, e traz mais uma pessoa, né? Mais um cliente e tudo mais. Aí eu fui conversar com a cliente, me fez uma indicação, fui conversar com a cliente. Aí ele falou, vamos criar conteúdo. Não sei o que eu quero criar, tenho umas ideias e não sei o que, quero ser blogueira, quero ser isso e aquilo. Eu fui ouvindo, eu falei, gente, não tem propósito. Aqui não tem propósito. Aí ela falou assim, não, mas eu quero pagar. Eu falei, mas não adianta, você vai me pagar? A gente vai nadar e morrer na praia, porque você ainda não tem o produto, você ainda não tem o propósito, você ainda não tá pronta. Então, assim, pensa, cria um pouco sozinha, faz um pouquinho, vê onde você se sai melhor, eu posso te dar umas dicas, né? Assim, como amiga, a gente vai, eu vou te impulsionando de alguma forma. Mas se não tiver, pra mim não adianta. Mas me passa um orçamento. Eu falo, não consigo, não posso te passar um orçamento. Porque não tem propósito, não tem nada ali. Não tá definido ainda. Não e você sabe que é uma das coisas que mais me choca na rede social, muitas vezes é isso. Sim. Você vê que aquela pessoa tá fazendo algo forçado, sabe? Ela quer porque ela acha importante, disseram que é ali que ela vai vender e ela perde a própria identidade. E eu vejo com uma coisa forçada, isso eu não compro um produto de alguém que eu percebo que está fazendo algo forçado, que ela não está conectada com o propósito. Sim. Não tem leveza aqui na fala, porque a boca fala o que está cheio o coração, a Bíblia diz, né? Então, ou seja, se ela está falando forçada, às vezes lendo o que está dizendo, ou seja, que não faz parte da vida dela. Então, qual a transformação que realmente ela gera na vida do outro, a ponto de fazer aquilo porque disseram que é importante? Exato. Então, ou seja, eu não compro, eu não conecto com pessoas que não sabem para onde está indo. A gente estava até conversando esses dias que é uma coisa que está acontecendo nas redes sociais. A pessoa faz qualquer conteúdo viral, assim, para poder aparecer, para colocar o link da Shopee. Sim, pensa. Gente, eu acho assim, tem que ter muito cuidado. Tá bom, se o seu conteúdo for só você vender o seu link ali da Shopee, tudo bem, é um nicho, é o que você está fazendo, mas às vezes você tá ali denegrindo a sua imagem, colocando... Desconstruindo, né? Desconstruindo. E aí tem empresários maravilhosos, tem empresárias maravilhosas que tem um propósito, que tem um negócio, que tem não sei o quê, e fica ali divulgando o link da Shopee. Sim. E eu acho que decai bastante a visibilidade que você tem da pessoa como empresária.
né? A pessoa tá ali, ela tem uma outra coisa, né? Que ela tá entregando que é muito maior. Sim. E aí a pessoa decide, vou fazer qualquer vídeo viral, porque no TikTok as pessoas ganham dinheiro, é uma renda extra. Só que a gente tem que saber. Eu tava lendo isso num livro hoje. Hoje eu li isso, que a gente tem que saber diferenciar o que é um propósito, o que é uma renda extra, e a gente tem que saber diferenciar o que é o nosso salário. São 3 coisas totalmente diferentes. Isso daqui eu faço pelo meu salário, então às vezes a gente tem um emprego que a gente até Nem gosta tanto, mas é o que mantém minha família ali, isso eu não posso deixar. Isso aqui eu faço pelo meu propósito. É uma coisa totalmente diferente. E isso daqui eu faço para uma renda extra ou alguma outra coisa, mas você não pode acreditar que uma renda extra é o seu propósito, nem acreditar que o seu salário é o seu propósito. Sim. A gente falava sobre isso no início, né? E às vezes a pessoa pode... encontros, né? Essa coisa da renda extra, que tá tudo bem, e o salário, só que às vezes a pessoa vai perder a oportunidade, porque o grande lance da vida é você entender por que você tá aqui. Né? Qual é o meu propósito? Gente, pra mim isso é assim, é como quando você descobre o teu propósito, você é uma pessoa feliz, entendeu? Porque você assim, cara, é isso, foi pra isso que eu fui chamada, entendeu? E você pode começar com esse salário, pode começar com essa renda extra, mas o risco disso é você perder a oportunidade de viver o propósito. E viver o propósito é uma das melhores coisas na vida. Alguém que está infeliz, alguém que está depressivo hoje, é alguém que não está vivendo o propósito. Porque não tem tempo, né? Não desfruta de nada. Não vê nem o ar, mas só trabalha, né? E isso cansa. E não vê valor Cansa no que muito. faz, né? Não vê valor. Quando você fala assim, não, esse aqui é o meu propósito, ele tem valor. Tem valor. E aí, assim, a pessoa fala, me cobra baratinho, faz umas assim, não sei o que, você fica... Mas é porque é maior do que o dinheiro. Não é sobre preço, né? Não é sobre preço, é sobre o valor que aquilo tem pra mim, entendeu? Sim. É sobre o quanto eu invisto, né? A minha energia vital é naquilo ali, Sim. o tempo que Deus me deu na terra. Então, cada pontinho desse conta quando a gente tem esse propósito. Eu achei o nosso papo muito legal. Muito legal. Pegar uma água aqui. Muito legal, muito Foi. legal, porque a gente falando sobre propósito, você que está nos ouvindo, você precisa, quanto antes você identificar esse propósito, mesmo você sofre, né? Tem muitas pessoas que rodam em círculo. Eu já vou direto à pergunta: você está vivendo seu propósito? Mas eu nem sei, Fátima, qual é o meu propósito? Gente, a dor tem intimidade, né, Jaque? A nossa dor tem intimidade com o nosso propósito. Então, teve um fato interessante que o empresário falou comigo: mas eu estou devendo, como que eu vou falar de finanças, sendo que eu devo, sendo que eu tenho dificuldade financeira? Você sabe tudo sobre dever e você sabe sobre dificuldade. Então, ensina as pessoas a não fazer o que você fez para chegar onde você chegou. Então, ou seja, de tudo você tem que extrair algo para poder ajudar a pessoa a não entrar naquele mesmo lugar. Então, ou seja, é sobre chamado, é sobre entender que a gente tem coisa muito além do que a gente faz. Sim, você falou isso. Com tudo aquilo que a gente tem que construir, né? Eu lembrei, assim, quando começou, quando você falou assim, eu acho que você tem que começar a criar pra você, que você tem. Aí eu passei, eu não dormi. Eu passei a noite rolando na cama. Foi. Eu fiquei assim, me plantou uma pulga, um negócio. Aí eu comecei a escrever exatamente qual era a minha dor naquele momento, que é porque eu tinha acabado de ter o Zion, né? E aí eu vi uma dificuldade da mulher, dela ser empreendedora, dela ser mãe, eu como recém-nascido. E às vezes eu ouvi até de uma pessoa que trabalhava comigo: você não pode ficar falando que você tá grávida, porque senão o cliente vai achar que você não é tão competente. Então, e aí eu vi que, tipo assim, realmente nasceu de uma dor minha. Tudo isso aqui que a gente tá vivendo hoje nasceu de uma dor minha, que foi assim: eu preciso fazer com que as mulheres entendam que elas podem sim, que elas podem ser mãe, que elas podem fazer, que a gente é capaz sim, que a gente consegue dominar o mundo, mesmo a gente sendo mãe. E até
assim, um colega meu me falou assim, Thay, eu me vejo muito dentro do seu propósito. Olha só o que ele falou. Porque eu cuido da minha mãe. E ele é homem, não tava dentro ali da minha dor, mas eu cuido da minha mãe, a mãe dele até faleceu recentemente. Eu cuido da minha mãe, ela é uma senhora acamada, e eu fico em casa, e às vezes eu acho que eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho pra onde ir, eu falei assim, gente, olha como mesmo assim, eu falei sobre mães empreendedoras e tudo mais, mas abri um leque de opções para pessoas que trabalhar dentro do digital é uma opção para várias outras pessoas, não só para mãe que não pode estar todo dia na rua. Às vezes, gente, quantas mães não podem ter um trabalho CLT? Não é uma realidade. Se você fala de escala 6x1, mas para muita gente essa escala também ainda não é uma realidade. Sim. Às vezes você tem 2 filhos dentro de casa, a única realidade daquela pessoa é trabalhar no home office. Para muita gente. Sim. E aí o home office hoje, a gente dentro do digital, muita gente desconhece, tem uma gama gigantesca de opções, né? Só eu de serviços que presto dentro da minha empresa tem audiovisual, social media, assistente virtual, até secretária. Hoje eu tenho uma amiga que ela ganha um rio de dinheiro, gente, é sério, real. Ela ganha um rio de dinheiro sendo secretária de médico na casa dela. Olha. Ela não vai no consultório, ela atende vários médicos, ela tem assim umas 3, 4 agendas e ela fica ali batendo a agenda todo dia, né? E aí ela ganha ganha coisa de 10, 12 mil reais pra você estar dentro de casa, sendo secretária, sem precisar tá ali, porque às vezes o médico, pra construir uma recepção, pra não sei o que, às vezes o médico tem uma sala, ele atende, ela vai lá, marca tudo, ela faz todo o atendimento e a pessoa vai, ou seja, esse tipo de trabalho para pessoas que são obrigadas a estar dentro de casa, o home office hoje, ele é uma realidade. É uma realidade, é uma necessidade. E o meu propósito surgiu dessa dor, da minha necessidade de assim, eu não posso estar todo dia na rua porque eu preciso cuidar do meu filho. Eu sou o principal apoio dele, apesar de eu ter uma rede de apoio maravilhosa, mas eu sou a principal rede dele. E eu precisava, tipo assim, eu falei, gente, mas o que eu tenho aqui nas minhas mãos... Ninguém vai suprir o que você dá. Isso, E o que eu tenho nas mãos, assim, hoje, o que eu tenho de conhecimento para essas pessoas que precisam realmente é ouro, porque... Ouro, eu acho que é muito injusto todo mundo não saber, né? Tipo assim, porque eu tava até escrevendo esses dias, eu tava pensando, porque um colega meu veio comentar, mas nem tudo é sobre você ter engajamento, você aparecer, às vezes eu quero estudar só por estudar. Gente, eu acho que o conhecimento preso dentro da sua cabeça não tem valia nenhuma. Não tem valia nenhuma. Assim, é claro, você não é obrigado a criar conteúdo, mas sei lá, escreve um artigo. Faz da forma que você achar que vale passar esse conhecimento pra frente. Mas se você tem um conhecimento que muda pessoas, transforma pessoas, e você mantém esse conhecimento dentro da sua cabeça, é muito injusto. Você me fez lembrar uma coisa. Nossa, muito injusto. Uma pessoa, quando eu fui escrever o livro, né, a pessoa falou assim, mas eu acho que vender livro não dá dinheiro, não. Eu falei, não, mas livro não é sobre, quando você escreve um livro, não é sobre ganhar dinheiro, é sobre você transmitir a tua mensagem. Porque você pode transmitir uma mensagem, o teu conhecimento, você pode transmitir fazendo live, fazendo podcast, você pode fazer uma palestra e você pode escrever um livro, né? Eu falei, eu tenho uma mensagem e eu quero transmitir essa mensagem, né? Então é por isso que eu tô escrevendo esse livro. Se vier o dinheiro, é uma consequência, mas nunca vai ser o foco, né? Eu acredito muito que o dinheiro é uma energia e para você acessar essa energia, você precisa estar dentro do seu propósito. Porque você até ganha uns gatos pingados, fazendo outras coisas que você não gosta, que é aquilo que a gente falou da renda extra. Mas quando você tá no fluxo, quando você tá dentro daquele fluxo do seu propósito, você acessa a energia. As pessoas que têm propósito, elas todas sabem de onde essa energia vem. Exatamente. Quando a gente tá aqui, ó, você me contou, daqui que vem a energia, daqui que você retira esse tal coisa. A Fátima também, então eu já entendo um pouco assim sobre, por exemplo, colocar aromaterapia no meu negócio, colocar todas
essa conexão com o cliente. Então vocês sabem acessar essa energia. Então se a gente não tivesse dentro do propósito, eu nunca ia entender da onde tá vindo essa energia, da onde isso vem, da onde o dinheiro vem, pra você saber da onde o dinheiro vem, pra você quiser ficar rico. Eu acredito que só tem um jeito, você precisa estar dentro do propósito. Exato, propósito, obediência e acesso. Exato, exatamente. Eu acho que esse episódio, o nome dele foi propósito. Tudo a ver. Tudo Porque a sem ver. propósito você não sai nem do lugar, né? É. Você não sai do lugar. Você tem que ter tudo isso muito claro, muito bem definido dentro de você. Onde estou, onde quero chegar, com quem quero estar. Você tem que chegar no nível, não tem a ver com idade, né? Tem a ver com maturidade emocional mesmo. Você saber o que você quer fazer nesse universo tão lindo, o que Deus tem pra você, Sim. o que você pode contribuir com esse universo. Então, quando você entende isso, fica leve, prazeroso, gostoso viver. E as pessoas precisam conhecer. Essa conexão com Deus, ela te traz essa clareza. Muitas vezes você não sabe, pergunte a Ele. Fala assim, pai, eu tô tão perdido, né? Não sei o que fazer. Ele vai te dar a diretriz, ele vai te dar o caminho que você precisa trilhar com essa leveza que a gente trouxe aqui hoje para vocês, com essa clareza, né? Sim, E monetizando. Porque quanto mais eu cumpro esse propósito, quanto mais eu faço o que ele quer, mais ele me honra. Verdade. Né? Mais ele me abençoa. Então, quando eu abençoo, eu também sou abençoada. Então, essa troca é maravilhosa. Eu preciso entender isso, viver isso, porque o melhor de tudo, né? É vivenciar isso, é o mais prazeroso de tudo. Eu tava conversando, é o último assunto, hein? Porque senão. Eu tava conversando com a minha mãe essa semana e eu falei, mãe, mas gostar de dinheiro, Deus que manda, né? Porque muita gente acredita que, tipo assim, se eu gosto de dinheiro é um pecado. Você gostar de ser próspero, você gostar da prosperidade, você querer, você buscar a prosperidade, como se assim, Deus mandou a gente ser humilde, Deus mandou a gente compartilhar, Deus mandou todas essas coisas, mas ele nunca proibiu a gente de buscar, né? Não é ganância buscar o sucesso. Sim. Muita gente acredita que, tipo assim, eu tô buscando sucesso, não. Eu preciso estar aqui retraído, eu não posso demonstrar que eu tô buscando sucesso, eu não posso falar que eu tô buscando sucesso. Tem gente que não fala em voz alta, eu tenho vontade de ser bem sucedido. Sim. Tem gente que não tem coragem, porque acha que isso é um pecado, né? Permissão, né? Baixa. Não tem, acha que Deus não deu a permissão de você falar assim, não, eu tenho vontade de ser bem sucedido, eu tenho vontade de fazer dinheiro, eu tenho vontade de edificar, eu tenho vontade que a minha obra seja grande, Sim. né? Sim. E é isso, meninas, realmente foi um prazer, foi Foi maravilhoso. maravilhoso. Amei estar aqui compartilhando, ouvir um pouco mais de Jaque, essa mulher incrível que eu super admiro. Sim. Né? Deus continue honrando sua vida, seu propósito e continue firme. Tem muita gente precisando te ouvir. Sim. Saber, né, dessa entrega maravilhosa, desse propósito lindo que você tem. É Eu verdade. sou apaixonada pelo que você faz e pelo que você é também. Ah. Muito obrigada. Eu adorei conhecer você, já que foi a nossa primeira vez que a gente se conectou, assim, mas eu espero que existam muitos outros momentos em que a gente vai trazer os nossos propósitos juntas. Sim. Foi maravilhoso realmente conhecer o seu negócio, conhecer toda a sua obra, tudo isso foi assim pra mim muito gratificante, de verdade. A gente foi um acaso esse podcast aqui hoje, mas não poderia ter sido algo melhor. Eu acho que Deus tem todos os caminhos já preparados. Absolutamente todos. Eu quero agradecer também, foi um prazer estar aqui. Eu sou super fã da Fátima, eu falo pra ela, Fátima, nos reúne novamente, nos chama e tá aqui, te conhecer, ver essa energia, uma moça tão jovem, né, com tanto talento, né, e essa conexão, network é algo muito importante, né, e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar outras vezes, que a gente vai estar trocando aí, né, eu aprendo muito com a Fátima. E tenho certeza, né, que vou também estar aprendendo muito com você. Pode surgir negócios aí, né? Grandes negócios. A gente falou, né? Foi assim, a gente nem preparou, gente, de verdade. A gente ensaiou. Vamos fazer, né? Vamos multiplicar. Exato. Vamos fazer. E eu gosto dessa coisa assim, de a gente não ficar planejando muito, pensando e adiando, né? Sim. Não, vamos fazer e a gente
Nós não juntou ensaiamos nenhuma das perguntas. nada. Nada, não houve nenhuma Nada, não. conversa antes. A gente Nada. simplesmente falou, não, eu falei, vamos fazer. A gente começou a conversar e saiu esse propósito maravilhoso. Maravilhoso. Quero agradecer também a Fátima, Claro. que é minha parceira sempre. show. Eu acho que a nossa parceria dá frutos De ouro. de ouro, assim. Verdade. A gente é uma conexão de outros mundos. É inexplicável. Direto do céu. É, Pra direto. Eu falo que a Fátima, eu falo dessa energia dela. A Fátima é uma pessoa maravilhosa. Pessoa que falar que não gosta da Fátima, eu vou desconfiar dessa pessoa, né? Porque não tem como, gente. A Fátima olha o sorriso dessa mulher, a simpatia dela, o carinho com ela, que ela trata as pessoas, né? E eu vejo que você, Fátima, você é uma pessoa que você realmente olha a essência da pessoa, a alma da pessoa. Você, independente de ser uma pessoa humilde, se é uma pessoa que tem mais posse, você ama pessoas, né? E você trata todo mundo realmente com muito carinho, com muito amor. Eu amo ter conhecido você, saber que você cruzou meu caminho, né? E vamos embora. Coisa linda. A Fátima é uma pessoa muito abundante, né? Você é uma pessoa que abre portas. Onde a Fátima vai é impressionante. Eu vejo ela abrindo portas para todas as pessoas que estão de coração aberto. Se tiver de coração aberto para poder participar, para poder ser estado de presença, para estar em estado de presença, Sim. tem muito a se nutrir. A Fátima, ela é fonte, né? Eu digo que tem gente que é fonte, realmente tem gente que tem sede, tem gente que é fonte. E a Fátima, ela é fonte. Ó, nossa, Luizinha, até já Tá na hora, já. parecendo aquele negócio que quando a mãe desliga a luz pra você ir dormir. Já tá. É mais ou menos isso, né? Mas é isso Gente, mesmo. Eu que quero que a nossa parceria dure muitos e muitos vai. anos e que a gente seja Sabe que o muito nosso elo é eterno, né? Exatamente. Eu honro muito a sua vida, que Deus continue abençoando. Mulher extraordinária, que entendeu que não pode parar nela, né? Esse grande talento que hoje transborda e multiplica. Você, já que eu sou suspeita para falar, minha amiga de anos já, né? A gente caminha nessa jornada aí de ativação mesmo, né? De propósito. E você que está nos ouvindo, caso você deseje também ter sua identidade ativada, conhecer mais sobre o reino, sobre pessoas, sobre vendas, vem se conectar com a gente. Toda semana vamos encontrar, toda quinta às 19h30 a gente tem encontro marcado. Com uma, com duas, com 10, com 100, não importa. O importante é que você entendeu que você não pode parar em você o que você tem. Né? Quando você entende isso, as coisas começam a acontecer. Porque tudo é sobre movimento. O sol movimenta, a lua movimenta, o vento movimenta e você vai ficar parado até quando? Então bora pro movimento, fazer as coisas acontecerem, né? Deus é contigo, Ele tem um propósito na tua vida e a gente está aqui para ativar você, ajudar, fazer com que você vá mais longe, para que você entenda que você tem muito dentro de você. Você só tem que saber onde, como fazer isso, né? Quando, você já sabe que é a próxima quarta, fazer isso. Mostrar para o mundo que você tem algo que pode transformar a vida de alguém. Não para em você, não. Vem com a gente com esse movimento de mulheres essenciais. Exatamente. Siga a gente nas redes sociais. Vou colocar as redes sociais nossas aqui. Siga a gente nas redes sociais. Um beijo e obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.